gente não pode parar de fazer nossa missão, porque nossa missão é isso, é levar o reino de Deus, a mensagem da cruz para as pessoas, conduzi-las no caminho, consolidá-las e fazer com que elas sejam também grandes homens e mulheres de Deus. Essa é a nossa grande missão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas 9, versículo 23. Glória a Deus. Queridos, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu queria muita atenção de vocês, mas muita atenção mesmo. Talvez essa ministração desse último dia, né, os irmãos já estejam fisicamente cansados. Curtindo muita praia, não? Curtiu, né? Então a praia cansa a gente pra caramba, né? O sol, a areia, o sal, enfim. Então os irmãos já estão assim, já com as baterias físicas, as espirituais estão daquele jeito, né? Mas as baterias físicas talvez não estão, né, tops. Então eu vou pedir que você fique acordado, tá bom? Não dorme não. Fica ligado aí. Se você ver alguém cochilando, você dá uma cutucada assim, irmão. Acorda, que Jesus está voltando. Aí ele vai ficar esperto rapidão. Beleza? Então, preste muita atenção no que Deus tem. Aliás, eu tenho quanto tempo para estudar a apóstolo Jesus? 3 horas. Não, eu preciso saber, porque senão ele já falou, né? Eu sou locutor, radialista e tal. Então, se for para falar, a gente fala até, né? Então, tem que ter um controle aqui do tempo. Aí agora. Mas vamos lá, né? Nós vamos falar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, já tem falado comigo, e eu tenho certeza que vai falar no coração da igreja. Lucas 9, 23. Alguém que tem uma voz bem bonita, pode ler bem alto aí para mim, por favor? E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Alguém tem outra tradução? Lê para mim, por favor, em Lucas 9, 23. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mais qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Glória a Deus. Feche os teus olhos e deixa a Bíblia aberta. Pai amado, nós adoramos o Teu nome neste lugar, nós reconhecemos a Tua grandeza, nós somos gratos, ó Deus, por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, Te adorando, Te exaltando, conhecendo mais de Ti, tendo experiências maravilhosas com o Senhor, nesse tempo especial em que os Teus filhos estão aqui já há alguns dias, Deus, sendo ministrados, desfrutando da presença do Teu Espírito Santo. E nessa fase final nós pedimos que o Senhor complete, ó Pai, e confirme tudo aquilo que o Senhor já vem falando nesses dias. Em nome de Jesus, que nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos à Tua voz nessa noite, nessa manhã. Aleluia! Deus, nós acreditamos que há já a presença do Teu Espírito Santo neste lugar, desde quando começou esse retiro, desde antes, quando os irmãos vieram para cá preparar esse ambiente, Deus. Nós já queremos que os Teus anjos estão acampados sobre este lugar, e há, Deus, sim, um derramamento sobrenatural do Teu Espírito Santo neste lugar e sobre cada vida. E nessa manhã nós só pedimos a Ti, fale ao nosso coração, fale tremendamente ao nosso coração, fale grandemente ao nosso coração. Nós não queremos simplesmente ouvir a Tua voz, receber os Teus comandos, mas a partir de agora, praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado neste tempo, Pai. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração, ele está aberto para ouvir a Tua voz. Nós permitimos ser ministrados pelo Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Glória a Deus. Pode se sentar. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, mais breve possível, mas a gente vai precisar trazer alguns detalhes interessantes aqui nessa mensagem. Antes de começar a pregar de fato, entrar de fato na mensagem, eu queria contar um breve testemunho para os irmãos. E quem tiver caneta e papel, por favor, não feche sua Bíblia, fique acompanhando aí, tá bom? Preste muita atenção no que será ministrado. Se você quiser anotar algumas coisas, faça isso, porque depois você faz aquela reflexão mais tranquila em casa e tal. Mas eu queria contar algo que o Senhor me proporcionou em 2020. Início de 2020, uma semana antes da pandemia estourar. E nós temos um grupo de amigos missionários, são 5 amigos missionários que a gente se encontrou em algumas missões
Abadiânia, lá em Goiás, em Brumadinho, em Minas Gerais, e a gente acabou criando um vínculo de amizade muito grande. Então a gente fez um grupinho de WhatsApp, né? E a gente ali ora uns pelos outros, a gente encontra alguns testemunhos ali, a gente compartilha. Quando é aniversário de algum, a gente faz aquela chamada de vídeo com todo mundo e canta parabéns e ora pelo irmão, e assim a gente criou um vínculo de amizade muito legal nessa vida missionária. E aí um desses irmãos, um desses missionários, missionário Jackson, que agora inclusive fez o pré-concílio, depois vai para o concílio, está consagrado a pastor agora nas próximas semanas. Ele pegou um desafio muito grande, numa cidade chamada Tamboril do Piauí. Tamboril do Piauí tem 5.000 habitantes. 5.000 habitantes somente. É uma cidade, tá? Mas tem só 5.000 habitantes. A cidade, assim, dá dó. O lugar não tem estrutura nenhuma. É um lugar muito violento. Um lugar em que até o acesso é muito difícil. Para você chegar lá, para mim chegar lá foi uma prova. E aí ele falou assim: irmãos, é o seguinte, ele jogou no grupo nosso de missionários: olha, eu fui desafiado a revitalizar uma igreja. A igreja tinha, acho que era 5 ou 6 membros. E ele assumiu essa igreja para poder revitalizar ela, para poder fazer com que novos crentes se convertessem naquela cidade e a igreja, né, então tomasse corpo novamente e conseguisse caminhar. É a primeira igreja batista lá de Tamboril do Piauí. E aí, a gente conversando, o Alex é de Guarapari, um outro missionário, agora ele foi embora para o México. E aí tinha o Everton, que é lá de Pernambuco, tinha um outro menino lá de Teresina. E a gente falou assim: rapaz, vamos lá, vamos dar uma força pro Jackson. Vamos passar pelo menos uma semana lá e vamos desbravar aquela cidade. Vamos entrar, bater porta em porta, vamos trazer a mensagem de salvação para aquele povo, vamos colocar a gente naquela igreja. E aí, oramos ao Senhor, buscamos a direção de Deus, levantamos recursos, porque para você fazer uma viagem como essa, né, você tem que ter dinheiro, não tem jeito, e não tem. De onde que vem recurso? É do nosso bolso, né? Não tem gente para bancar. Às vezes, por saber que você vai fazer uma viagem, tem um irmão ou outro que chega e dá uma oferta: irmão, estamos aqui, estou te abençoando para você ir e tal. Mas você não pode muito contar com isso não, tá? Você tem que ir pela fé mesmo, juntando suas moedinhas, fazendo sua parte para você fazer o vídeo do Senhor. E aí cada um arcou com os seus custos. Saímos daqui de carro, o Alex saiu de Guarapari, chegou em Pedro Canário. Daqui nós cortamos a Bahia, irmãos. A Bahia é grande demais. Misericórdia. Eu pensei que não ia chegar nunca. Cortamos a Bahia todinha até chegar no Piauí, e depois do Piauí encontrar essa cidade chamada Tamboril do Piauí. Mas nesse trajeto foi onde o Senhor ministrou algo tremendamente no meu coração. Como eu não sabia o lugar, né, onde é que era, tal, quais estradas que eu poderia pegar, a gente recorre ao quê? GPS. GPS é uma bênção na vida da gente. É verdade ou não é? Quem diz que GPS é uma bênção na vida. De vez em quando ele coloca a gente em osciladas. Desvia. Né? De vez em quando ele desvia. Ele manda com uns desvios assim, meio nada a ver. Mas no geral, ele ajuda mais do que atrapalha, é verdade ou não é? Ele ajuda muito a gente. E aí, como eu já tinha algumas referências de cidades, então eu fui colocando o GPS por referências. Não coloquei de Pedro Canário a Tamboril do Piauí. Então fui colocando por referência. E aí, andamos normal, BR-101 e tal, chegando lá em Feira de Santana, irmãos. Feira de Santana, ali eu já coloquei, antes de atravessar a feira, eu já coloquei no GPS Capim Grosso, que seria a minha próxima referência até pegar a estrada pro Piauí. E aí, quando nós estávamos chegando em Feira de Santana, o GPS falou assim, não sei com aquela mulherzinha, aquela voz chata, vozinha chata. Aí ela falou assim, tantos metros, não sei quanto, não lembro quantos metros ela falou, vire à direita. Aí eu na pista, irmãos, e eu tava sozinho, dirigindo sozinho, porque o outro missionário que estava comigo não dirige. Então pensa, um trajeto longo, você dirigir sozinho é bem cansativo. E aí, quando ela pediu para virar à direita, eu olhei para a direita assim, eu falei: rapaz, não tem condição de entrar aqui nesse lugar não. E não entrei, passei direto. Falei: deve ser um outro aí na frente. Aí quando eu passei dessa entradinha, nada a ver, uma entradinha muito fuleira, irmão. Nada a ver, não tinha como o carro entrar ali.
Aí ela começou a dar bug lá, né? Refazer aquela rotazinha. E aí começou já a me dar outros comandos. Aí eu percebi, eu falei, vacilei, ela vai entrar lá mesmo. Beleza. Próximo comando dela eu obedeci. Andei mais alguns quilômetros, porque quando você está numa via assim de cidade grande, você fazer o tal do retorno é uma luta, né? Você tem que andar pra caramba. E aí fui lá e falei, no próximo eu tenho que obedecer, senão vai ser pior pra mim. Aí ela pediu pra mim entrar num lugar, peguei e entrei na cidade de Feira de Santana, num bairro, irmãos, que na hora que eu entrei eu falei, misericórdia, já que eu caí. E aí, entra na rua, entra na outra, vai na direita, 50 metros, entra naquilo, irmãos, eu rodei mais ou menos uns 40 a 50 minutos dentro desse bairro. Daqui a pouco voltou pra pista de novo. Falei, opa, pelo menos já, depois de quase uma hora, eu voltei pra pista de novo. E aí, quando eu voltei pro lugar que ela tinha dado o primeiro comando lá, ela falou assim, tantos metros, vire à direita. Eu falei, agora eu vou te obedecer, fica tranquilo. Aí entrei, consegui fazer o retornozinho, peguei a estrada para Capim Grosso e fui embora. O que o Senhor ministrou no meu coração em relação a isso? Eu falei assim, porque nós que somos pregadores, que prega a palavra de Deus, tem que ficar atento em tudo, porque o Senhor sempre fala com você em várias situações. Existia um destino, existia uma promessa, existia um planejamento de Deus. E o planejamento de Deus era que a gente chegasse em Tamboril do Piauí. Só que no meio do trajeto eu desobedeci um comando. No meio do caminho eu desobedeci um comando. Essa minha desobediência de um comando gerou um desgaste. Eu queimei gasolina, automaticamente gastei mais dinheiro na viagem, fiquei estressado, porque, irmãos, na hora que eu vi que eu entrei num bairro nada a ver, eu comecei a ficar estressado, nervoso, achando que eu estava mais perdido do que tudo. Então o desgaste emocional até deu uma estressadinha com o missionário que estava do meu lado, que coitado, ele não tinha o que fazer, não podia fazer nada, nem dirigir, ele dirigia. E aí eu comecei a ficar nervoso, falei, onde é que esse GPS me colocou, sendo que o erro tinha sido meu. Eu que tinha desobedecido o GPS. E aí teve aquele estresse todo, perca de tempo, a viagem demorou automaticamente mais. Então todo um desgaste que não precisaria ter acontecido se eu obedecesse o primeiro comando. Certo? Mas eu fiz toda aquela embaralhada toda, me desembaralhei, mesmo que quase uma hora depois eu consegui pegar o caminho e conseguimos chegar ao destino. Porque Tamboril do Piauí estava me esperando, independente do que aconteceu na estrada. O destino já estava traçado, independente do que aconteceu na estrada. Sabe, o objetivo já tinha, Deus já tinha aquela faixa, né, de chegada para mim, independente do que tinha acontecido lá na estrada. O que eu aprendo com isso? Deus tem a promessa para cada um aqui. Deus tem uma promessa, um ministério, Deus tem um objetivo, Deus tem um plano para cada um aqui. Só que o que acontece, irmãos, no meio do caminho a gente erra. No meio do caminho, nós muitas vezes não obedecemos o comando do Senhor. No meio do caminho a gente começa a fazer coisas que a gente acha que é certo. A gente não obedece a voz do Espírito Santo, a gente não obedece o que o Senhor está mandando a gente fazer. E a gente vai pelos nossos conhecimentos, a gente vai pelos nossos achômetros, ou até por outros conselhos que não tem nada a ver com o que é no caminho do Senhor. E traz um desgaste tremendo no meio da nossa caminhada cristã. Olha o caminho aí de novo, gente. Traz um desgaste tremendo. Faz você sofrer, faz você chorar, faz você perder coisas, faz você perder tempo. Mas o legal de tudo é saber que o caminho ainda existe. O destino está lá te esperando. O plano de Deus não mudou. Você mudou um pouquinho o trajeto. Você, pelas suas escolhas, nós, pelas nossas escolhas, mudamos e demoramos um pouquinho, nos estressamos, sofremos um pouquinho por causa da nossa escolha. Mas a largada de chegada está lá. O destino está lá. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é um Deus imutável. É um Deus que não muda. É um Deus que
No dia que Ele te criou, no dia que Ele te escolheu no ventre da sua mãe, Ele já tinha tudo traçadinho, tudo certinho para você. O problema é que eu e você, às vezes, nós queremos trilhar os nossos caminhos. E aí, querido, a gente fica às vezes se perguntando por que promessas que fizeram lá atrás, homens e mulheres de Deus, foram usados para ministrar sobre a nossa vida. Aquela mensagem que você já ouviu um dia e você falou assim: poxa, Deus tem isso para mim, que legal, que bênção, eu vou avançar, eu vou conseguir, eu vou ser usado por Deus. E o tempo passa e passa e você não chega lá. Você sabe por que isso acontece muitas vezes? Porque nós escolhemos uma rota diferente daquilo que Deus está mandando a gente seguir. Mas fique tranquilo, que há tempo de recuperar. Fique tranquilo que há tempo para você retomar a rota. O GPS fez uma nova rota para mim, mano. Uma nova rota. Eu peguei e consegui entrar no caminho de novo. Gastei um pouquinho mais de tempo, gastei um pouquinho mais de gasolina, sofri um pouquinho, mas eu consegui chegar no destino, porque a promessa existia. E por mais que eu errasse, por mais que eu tivesse as minhas decisões, o meu Deus, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus amoroso, que é um Deus perdoador, Ele já tinha tudo certinho para mim. Falou: meu filho, você vai sofrer as consequências porque você tomou decisões erradas, mas a promessa está aqui, ó. É só vir e alcançar. Eu não sei se você precisava ouvir isso nessa manhã, mas talvez tenha gente aqui que, por decisões erradas, tardou a bênção de Deus. Tardou as promessas de Deus serem cumpridas sobre a sua vida. Mas Deus me trouxe para dizer para você que ainda tem tempo. Que ainda dá tempo. A promessa ainda existe. O chamado é seu. O ministério é seu. Não é de ninguém. Deus não tirou e deu para outra pessoa. É seu. Agora você só tem que fazer o quê? Recuperar a rota, tomar o caminho certo. Vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá. E aí, quando eu olhei para esse tema, rompendo com a velha estrutura. No 3, 1, 2, 3 e... rompendo com a velha estrutura. Pode ser melhor. 1, 2, 3 e... rompendo com a velha estrutura. Aleluia! Ah, querido. Quando o evangelista Lucas escreve que eu preciso negar a mim mesmo. Quando o evangelista Lucas escreve que eu preciso tirar o meu eu. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu queria me agarrar aqui nesse negue-se a si mesmo. Porque muitas vezes é difícil, apóstolos, negar aquilo que a gente quer. Ah, como que é difícil você querer tanto uma coisa. Aquilo que Paulo diz, que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o mal que eu sei que não tem que fazer, isso eu faço. É difícil demais, irmão. É difícil demais porque o nosso eu perde uma coisa, a nossa carne perde uma coisa, as nossas emoções perdem uma coisa, a nossa mente perde uma coisa que está totalmente fora dos planos de Deus. E às vezes por insistência a gente comete erros, a gente não consegue negar a nós mesmos e sofremos várias consequências por isso. E o plano de Deus não é esse para a nossa vida. Lá no Antigo Testamento a gente sabe que o Senhor tem planos de paz e prosperidade. E às vezes por que esses planos de paz e prosperidade não acontecem? Porque nós tomamos decisões erradas. E deixa eu te falar uma coisa muito importante aqui, que talvez você nunca se atentou. Você sabe, mas nunca refletiu com isso. Deus não vai tomar decisões por você. A decisão é sua. Deus vai te dar as opções. Na verdade há a opção, né, que existe o caminho, mas vai ter outras opções, porque a gente sabe que existe um outro lado, né, uma outra atmosfera, um inimigo que quer nos tirar do foco. Então vai haver as opções. Você não é nenhuma marionete de Deus. Você não é um bonequinho que Deus quer te manipular. Você tem livre-arbítrio para escolher. Deus não quer fazer com que você seja, né, o robozinho dele. Não. Deus quer que você vá negando-se a si mesmo por vontade própria. E assim Ele vai te honrar, e assim você vai ser vitorioso. O que eu acho interessante nesse texto, de forma muito especial, é que existe de fato uma promessa, mas para que essa promessa possa ser alcançada, eu preciso negar aos meus
a minha vontade, sabe? Aquilo que está no meu coração. A gente sabe que o coração é enganoso. A gente precisa negar aquilo que está na nossa mente, aquilo que está nas nossas emoções. Querido, deixa eu te falar. Obrigado, irmão. Deixa eu te falar aqui. Quando você toma decisões voltadas, direcionadas pelas suas emoções, a probabilidade de erro é muito grande. Porque o ser humano emocionado, ele pode ir por caminhos que depois que passa a emoção você vai se tocar: poxa, eu fiz isso? Não acredito que eu entrei naquela. Não acredito que eu fui impulsionado a fazer aquilo. Porque seja uma emoção, aquela emoção de alegria, aquela emoção de euforia, ou aquela emoção que você está cabisbaixo, desesperado, não importa aquela emoção que você estiver no momento, que você esteja passando, né? A fase emocional, não importa. O que importa é que você precisa esfriar a cabeça, se concentrar na voz de Deus, ouvir o comando do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Porque se eu tomar a decisão do jeito que eu estou agora, eu estarei favorecendo a mim mesmo, não estarei negando a mim mesmo. Nessa manhã o Senhor quer que você rompa com velhas estruturas.